Não se trata simplesmente de afirmar que a Bíblia influenciou a literatura posterior. Algo evidente, mas mostrar que isso ocorre por meio do seu próprio modo literário distinto do modelo grego clássico. A análise procede de forma comparativa em diálogo explícito com outros autores para esclarecer que torna a literatura bíblica única. O conceito central, a economia de estilo. O conceito central é a economia de estilo. A narrativa bíblica é notadamente contida, evita descrições, detalhes, minimiza a exposição psicológica e dispensa comentários explícitos do narrador. Os personagens aparecem sem longas histórias de fundo e suas motivações não são totalmente explicadas. Esse estilo contido produz um tipo de narrativa que sugere mais do que afirma. Em vez de oferecer todas as informações, o texto retém detalhes, obrigando o leitor a inferir e participar ativamente da construção do significado do texto. As características tornam-se mais claras quando contrastada com a literatura grega, particularmente a de Homero, onde tudo tende a ser explicado e detalhado. Entretanto, Homero ilumina todos os aspectos da narrativa. A Bíblia deixa áreas na penumbra. Daí a ideia de que a narrativa bíblica é carregada de subtexto. Sob a superfície reside uma profundidade de significado não expressa diretamente, mas constantemente sugerida. Neste ponto, por meio de um estudo de caso, vamos entender um pouco isso. Homens tragicamente heróicos e mulheres que os amam. As narrativas bíblicas frequentemente se concentram em figuras masculinas como Davi, cujas ações carregam peso político e teológico, mas cujas vidas emocionais permanecem opacas. Ao redor deles aparecem mulheres como Betseba, cuja presença é significativa, mas pouco desenvolvida. O texto não explica seus pensamentos ou sentimentos, apresenta ações e palavras com interpretação mínima. Isso cria uma tensão. O leitor percebe complexidade, mas recebe apenas fragmentos. Essa indeterminação não é uma falha, mas um recurso literário deliberado. A consequência é uma forma de característica marcada pela ambiguidade. Os personagens não são transparentes, seus motivos não são totalmente esclarecidos e o texto evita destacar possíveis interpretações. Em momentos de crise moral e emocional, a narrativa se recusa a conduzir o leitor a uma única leitura. Mantém-se um campo aberto onde diversas interpretações podem coexistir. Esse processo se baseia em uma dinâmica fundamental. O significado surge de relação entre o que é dito e o que é omitido. O silêncio desempenha um papel estrutural. As lacunas na narrativa não são acidentais, mas sim mecanismos que geram profundidade interpretativa. O capítulo, então, aborda a questão do que torna a poesia bíblica verdadeiramente poesia. Ao contrário de muitas tradições ocidentais, ela não se baseia em rima ou métrica. Sua característica definidora é o paralelismo, a disposição dos versos em pares ou trios que se relacionam entre si. O segundo verso não se limita a repetir o primeiro, ele pode intensificá-lo, refiná-lo ou divergi-lo, criando um movimento de significado. Contudo, reduzir a poesia bíblica a um esquema mecânico de paralelismo seria simplificação excessiva.
A relação entre os versos é flexível e dinâmica. A poesia opera por meio de compreensão e da ressonância, alcançando grande densidade de significado com poucos elementos. Nesse sentido, compartilha com a narrativa sua tendência à economia, embora aplicada de maneira diferente. Outra diferença fundamental reside no fato de que a poesia ser muito mais inventiva no uso da linguagem. Enquanto a narrativa evita metáforas elaboradas, a poesia faz uso extensivo de imagens, figuras, de linguagem e recursos retóricos. Esse contraste não implica oposição absoluta, mas sim complementariedade. Cada modo expressa dimensões distintas da experiência. Ler a Bíblia como literatura não significa reduzi-la a algo mais. A expressão "não há algo mais" indica que a literatura deve ser compreendida em seus próprios termos. Ela não é simplesmente um veículo para a teologia ou a história. Ler a Bíblia como literatura envolve prestar atenção à forma como o texto é construído, aos seus procedimentos formais e aos seus efeitos. Isso não inclui outras abordagens, mas estabelece uma prioridade metodológica. A leitura literária exige foco na forma estrutural e função da linguagem, suspendendo momentaneamente questões teológicas e históricas. Somente assim é possível estabelecer características como a opacidade narrativa e a densidade poética. O resultado é uma concepção da literatura bíblica como um sistema indireto. Ela não oferece significados totalmente formulados, mas convida o leitor a participar de sua construção. O poder do texto reside em sua capacidade de sugerir, de deixar possibilidades em aberto, de sustentar tensões sem envolvê-las. Portanto, cumpre três funções essenciais. Ela situa a Bíblia dentro da tradição literária ocidental, define suas características distintivas e estabelece a estrutura conceitual para sua leitura. A partir daí, podemos avançar uma análise mais detalhada na narrativa e da poesia, mostrando como esses modos operam tanto separadamente como em interação. Um grande abraço. Tchau.